E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Pois é, nesse domingo teremos clássico, Derby Paulista, mais um neste ano de 2025, Corinthians e Palmeiras em Itaquera, Campeonato Brasileiro. Pois é, será o último Derby Paulista neste ano. Pois é, o último Derby Paulista. E vamos lá para esse jogo e vamos começar aqui com a possível escalação do Corinthians para o confronto aí de domingo. E assim, eu tenho algumas dúvidas para esse duelo com o Palmeiras, tá? Mas vamos ver aí a possível escalação do Corinthians. Bom, o possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis, Depay e Guinegão, tá? Primeiro lugar, o Angileri. Lembrando que o Matheus Bidu está suspenso, tá? Pelo terceiro cartão amarelo. Então, o Bidu não joga. Então, deve jogar o Angileri na lateral esquerda. Ranieri volta para o time. Ele estava suspenso na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, Ranieri volta. E eu acho que vai ser no lugar do Charles, tá? Então, eu coloquei aí Ranieri, Maicon, Bidon e Garro, tá? E na lateral direita é uma dúvida. Por quê? O Mateuzinho, ele sentiu nos últimos 2 jogos contra Vasco e Atlético Paranaense, né? Aí o Mateuzinho, pelo visto, não foi detectado lesão, né? No Mateuzinho, mas uma certa sobrecarga na perna. Então talvez o Mateuzinho seja poupado contra o Palmeiras. Porém, para o nosso azar, não temos lateral reserva. Não temos. Então talvez, não tendo lesão, o Mateuzinho vai pro jogo mesmo assim. Porque é um clássico, né? É um clássico. Não é Corinthians e Vitória, ou Corinthians, sei lá, e Atlético Mineiro, ou Corinthians e Cuiabá. Não, é o Palmeiras. É um clássico. É nosso rival. Então talvez, pelo adversário que vamos ter, talvez o Mateuzinho inicie jogando porque não temos reserva. E assim, se o Dorival insistir em colocar Félix Torres, a gente tá ferrado, né? Porque tá todo mundo avisando pro Dorival, para de colocar esse cara é problema, o Félix Torres não é jogador, mas ele insiste, o Mateuzinho não tá apto, aí o Dorival, ele insiste em colocar o Torres. É incrível isso. Se o Mateuzinho realmente não jogar domingo e o Dorival inventar de colocar o Torres, tamo ferrado. Coloca alguém da base, o Caipira, o tal do Jacaré, mas não coloca o Félix Torres. Nem que tenha que improvisar o Charles, sei lá, o Rian, tanto faz. Não coloca o Félix Torres, pelo amor de Deus, Dorival. Mas vamos ver o que ele vai fazer na lateral direita, né? No ataque, o Memphis deve ser titular, né? Já tá de volta, com o Guinegão na frente, né? O Guinegão, nos últimos 3 jogos como titular, vem dando conta do recado. Vem fazendo seus golzinhos. Assim, é claro que o Guinegão ainda é uma promessa. Tem muito a evoluir, tá? Então vai ter um jogo que ele não vai bem. Vai ter jogo que ele não vai fazer gol, o que é normal. E agora que é um clássico, né, contra a porcada, coisa e tal, não vai me surpreender se o Guinegão não desempenhar tão bem, né? É um jogo grande, coisa e tal, mas claro, né, em clássico, tudo pode acontecer, né? E quantos jogadores que passaram pelo Corinthians, até da base, por exemplo, começaram a se destacar em clássicos, né? Então, talvez o Guinegão aproveite uma chance aí contra o Palmeiras e vai que ele continue aí marcando. Esperamos que sim, tá? E vamos apoiá-lo até o Yuri voltar, né? E parece que o Yuri tá perto de voltar. Parece que tem uma chance do Yuri voltar a jogar contra o Atlético na Copa do Brasil.
Tomara, né? Tomara. Bom, agora vamos de retrospecto do confronto. Bom, galera, é o seguinte. Se eu não estou enganado, esse vai ser o 7º derby paulista neste ano, né? Se eu não estou enganado. Pelo Paulista teve 3 jogos, né? A primeira fase, 1 a 1, e os 2 da final, 3 jogos. Aí mais 2 pela Copa do Brasil, 4, 5. Primeiro turno do Brasileiro, 6. Então, agora é o 7º Corinthians e Palmeiras neste ano. Ou seja, é o 7º vídeo de pré-jogo de Corinthians e Palmeiras nesse ano. Então eu tô meio que cansado de mostrar retrospecto. Porque já é o 7º vídeo de pré-jogo, cara, de Corinthians e Palmeiras esse ano. Eu já mostrei retrospecto demais. Porém, atualizando pra vocês, vamos lá. Histórico de confrontos entre Corinthians e Palmeiras. Na história, 386 jogos, 133 vitórias do Corinthians, 136 do rival e 117 empates. Então, atualmente, a porcada tem 3 vitórias a mais que a gente no confronto, tá? Lembrando que esse ano vencemos eles 3 vezes e eles ganharam 1 vez, tá? Então tá 3 aí de diferença atualmente. Esperamos que o Corinthians diminua essa diferença nesse domingo, tá? E mais uma coisa que eu quero mostrar aqui para atualizar vocês é isso aqui, né? Corinthians e Palmeiras por estádios, tá? Pegando o retrospecto da Neoquímica Arena, 22 jogos em Itaquera, o Corinthians tem 9 vitórias contra 6 do Palmeiras e 7 empates. Então, jogando em casa, o Corinthians tem mais vitórias que o rival, tá? Esperamos que chegue a 10ª vitória aí em Itaquera, tá? Então é isso. E mostrando aqui, deixa eu ver, os últimos jogos. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Os últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras, tá aí todos os jogos do ano, por exemplo. Vencemos na Copa do Brasil 1 a 0 em Itaquera, 2 a 0 no Allianz. Aí teve o 2 a 0 para eles no primeiro turno, lá em Barueri. Aí teve as finais do Paulista, o 0 a 0 em Itaquera e 1 a 0 no Allianz. E teve o 1 a 1 da primeira fase do Paulista no Allianz, tá? Então esse será o 3º jogo Corinthians e Palmeiras na Arena esse ano. Pois é. 3º derby paulista entre Corinthians e Palmeiras em Itaquera em 2025. Teve um 0 a 0 que confirmou o título paulista e 1 a 0 na Copa do Brasil, gol do Memphis, tá? E lembrando, galera, o Palmeiras não ganha do Corinthians em Itaquera já faz 3 anos. Pois é, estamos há 3 anos sem perder para o rival em Itaquera. A última vez foi Brasileirão 2022, 1 a 0 para eles. Então faz 3 anos que não perdemos para eles jogando em casa, né? Ponto interessante. E outra coisa também, faz 2 anos e meio, mais ou menos, que o Palmeiras nem sequer faz gol contra o Corinthians em Itaquera. Pois é, isso mesmo, 2 anos e meio sem gol da porcada contra o Corinthians em Itaquera. A última vitória deles, Brasileirão 2022, ganharam de 1 a 0. A última vez que eles fizeram gol contra o Corinthians em Itaquera, Paulistão 2023, 2 a 2. Sim, foi 2 a 2, Paulistão 2023. Foi a última vez, sim, a última vez que o Corinthians sofreu gols contra o rival em Itaquera, tá? 2 anos e meio sem sofrer gols para eles em casa, tá? Então, tabu interessante, bem interessante. 2 anos e meio sem tomar gols para eles em Itaquera e 3 anos sem perder para eles em Itaquera, né? Bem interessante aí. E agora vamos com os jogos do Corinthians, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá, gente? Uma coisa bem preocupante que eu já mostrei nos últimos vídeos e eu vou voltar a mostrar porque eu tô me incomodando com isso, eu tô ficando puto com isso, que é o seguinte: o Corinthians não consegue vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro desde maio. E não estou brincando, é um absurdo isso. Mais de 3 meses sem ganhar um jogo em casa pelo Brasileirão. A última vitória, por coincidência, foi um clássico. Pois é. Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, ó.
Corinthians 1, Santos 0, gol do Yuri Alberto. Em maio, foi a última vez que o Corinthians, em casa, venceu um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, teve 2 vitórias apenas em casa, 2 vitórias, porém pela Copa do Brasil, contra Novo Horizontino e Palmeiras. Pelo Brasileiro, não ganha em casa desde maio, contra o Santos, foi o último adversário. Aí depois, em Brasileirão, jogando em casa, empatou com o Vitória 0 a 0, perdeu para o Bragantino 2 a 1, deixa eu ver, empatou com o Cruzeiro 0 a 0, empatou com o Fortaleza 1 a 1 e perdeu para o Bahia 2 a 1. Então a gente não consegue vencer, e detalhe, não consegue marcar mais de um gol, não consegue. Esse é o maior problema também, né? O Corinthians ou marca 0 ou marca 1 nos jogos em casa, né? O ataque vem sofrendo muito, cara, muito. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil e o Novo Horizontino também, só ganhou porque não tomou gol e achou um gol ali, né? Teve o gol do Yuri contra o Novo Horizontino e contra o Palmeiras o gol do Memphis de cabeça. Então tem que rezar pra não tomar o gol pra conseguir achar um gol e vencer. Tá difícil. Marcou agora 3 contra o Vasco em São Januário, beleza. Mas em casa, Corinthians não marca mais de um gol desde o 4 a 2 contra o Internacional, também pelo Brasileiro. Então o que vocês conseguem enxergar, o que eu enxergo pelo menos, é que o Corinthians, nos últimos meses, por exemplo, vem tendo mais resultados positivos fora de casa do que em casa. Olha que coisa interessante. Depois do Mundial, por exemplo, o Corinthians tem uma vitória em casa, 1 a 0 no Palmeiras pela Copa do Brasil, e 4 vitórias fora de casa. 4. Contra Palmeiras e Atlético Paranaense, Copa do Brasil, Ceará e Vasco pelo Brasileiro. Olha que coisa interessante. O Corinthians, do Dorival, vem conseguindo vitórias mais fora de casa do que em casa. Então, é uma coisa que vem me preocupando, porque, pô, beleza, nos últimos anos aí, o Corinthians sempre jogando melhor em casa do que fora, né? A gente meio que se acostumou a ver o Corinthians fazer merda fora de casa e perder. Mas ultimamente, tá ao contrário. A gente vem se dando bem fora de casa, aí chega em casa, o time não consegue ganhar. Aliás, mal consegue fazer gol dentro de Itaquera. E se faz um pelo menos, sempre toma 1 ou 2. Tá difícil, né? E aí os próximos jogos em casa, pelo Brasileiro, né? Vai ter o Palmeiras agora, aí vai ter data FIFA, tá? Lembrando, vai ter 10 dias de data FIFA. Aí volta contra o Atlético, Copa do Brasil. Aí, por exemplo, passando ou não do Atlético, a gente só vai ter brasileiro daqui pra frente. Por quê? Porque as semifinais da Copa do Brasil é só no final do ano. Então, passando ou não do Atlético, e eu espero que passe, só vai ter brasileiro pela frente, tá? Campeonato Brasileiro pela frente. Então vai ter, depois do Atlético, 2 jogos fora de casa contra Fluminense e Sport. Aí vai ter o próximo jogo em casa contra o Flamengo. Pois é. Então os próximos jogos em casa pelo Brasileiro: Palmeiras, Flamengo, Mirassol e Atlético Mineiro. Vocês estão vendo aqui a tabela, tá? Pegando os jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, teremos pela frente Palmeiras, Flamengo, Mirassol e Atlético Mineiro. O Flamengo, obviamente, é o adversário mais difícil, né? Mas, cara, o Corinthians precisa voltar a ganhar em casa. Claro, se continuar ganhando fora um jogo ou outro é bom, mas ganhar em casa, gente, o time não consegue ganhar em casa, né? E agora é um clássico contra o rival. Pô, esperamos que o Corinthians volte a vencer em casa pelo Brasileiro, até para ficar mais tranquilo na data FIFA, em questão de classificação no campeonato. Ganhar um clássico é importante, né? Porque os caras estão com certeza engasgados com a gente. O Palmeiras vai vir pra cima engasgado com o Corinthians, né? Então vamos deixar eles mais engasgados? Vamos lá? Deixar os palmeirenses com mais raiva do Corinthians? Vamos lá, mano. Vamos lá vencer em casa e deixar eles mais engasgados com a gente, tá? E bom,
Já vou dar meu palpite pra vocês. Eu sei que vai ser um jogo assim difícil, é clássico. Apesar de que o Corinthians vem se dando bem contra o rival aí nos últimos tempos. Esse ano, 2 classificações de mata-mata. Uma final de Paulista e oitavas de Copa do Brasil contra eles, né? Pelo brasileiro perdemos, um jogo ruim, mas enfim. Cara, meu palpite, vai ser difícil esse jogo. Eu vou apostar em 2-1 para o Corinthians. Normalmente eu palpito 1-0. Dessa vez 2-1. Por que 2-1? Porque eu desconfio que o Félix Torres vai jogar. Eu tô desconfiado que o Dorival vai insistir com ele pra irritar a torcida, né? Então, supondo que o Félix Torres vai jogar e ele sempre entrega um gol pro adversário, então eu tô arriscando que vai ser 2-1 pro Corinthians, tá? Vai, um gol do Memphis e um gol do Guinegão. Beleza? Um do Memphis e um do Guinegão, 2-1 para o Corinthians e vamos pra cima da porcada, beleza? Então é isso, galera. Comente o que vocês acham desse jogo e comente o palpite de vocês. O meu é 2-1, gols do Memphis, Depay e do Gui Negão, beleza? 2-1 Corinthians é o meu palpite. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!